A nível de curiosidade, quem está aqui, o esposo e a esposa juntos? Levanta a mão, por favor. O esposo e a esposa juntos. Que bênção. Amém. Tem namorados, noivos? Namorados, noivos, tem? Um casal. Amém. Amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Acho que muitos aqui já conhecem a minha história. Eu tinha a intenção de casar. Eu acho a família a instituição mais perfeita que Deus criou. Tem os seus altos e baixos? Tem. Onde não existe altos e baixos? Onde? Até a energia oscila. Então tudo na vida oscila. Imagine nós que somos seres que tem dia que a gente acorda bem, tem dia que não, tem dia que uma palavrinha que alguém diz já derruba o nosso dia. Então assim, é normal, a família é assim. Então vocês dois que são noivos aí, que querem se casar, sabem que vão ser assim. Tem dia que a gente ama demais, tem dia que a gente não quer bem ver. É normal, é natural. O que diferencia um casal pagão de um cristão é a oração e a constância. E o pedido sempre a Deus de fidelidade. Pronto, tá bom? Então hoje o padre vai falar de um tema que eu gosto muito. Amo a família, amo a minha família, amo. Eu não posto dos eventos com a minha família, porque senão acho que eu deixaria vocês até com ciúme. Tanto que eu procuro estar com a minha família. Eu me esforço sempre para estar. Até os padres da diocese, a nossa diocese, nós temos em torno de 120 padres da diocese, né? Fora os outros religiosos. Eles falam assim: João Paulo, você não sai com a gente na sua folga, você não visita a gente. Eu falei: olha, enquanto minha mãe estiver viva, desculpa, vocês não têm lugar na minha agenda, na minha folga. A minha vida é minha mãe. Meu pai já faleceu, papai está lá no céu intercedendo por nós. O que eu puder fazer para estar com a minha mãe, com os meus irmãos, sobrinhos, minhas cunhadas, eu vou fazer. Então assim, de vez em quando eu dou um pulinho lá, quaresma eu nem vejo eles, 40 dias eu fico aqui direto. Mas minha folga é com minha família. Se minha mãe não está, vou para Anápolis, meu irmão. Se meu irmão de Anápolis também não está, vou para Goianésia para ficar com família, gente. Tem coisa melhor não, tá bom? Por isso que eu sempre fico, às vezes, até encabulado, quando eu vejo brigas de irmãos, até mesmo por causa de herança. Papai faleceu, mamãe decidiu, vai ser assim que vai ficar. Isso é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Todos de acordo? E os filhos? Sim, senhora. O nosso amor estava acima de bens materiais. Ninguém ficou chateado, ninguém achou ruim, todo mundo tranquilo, mãe. Esses dias poderia até colocar esse áudio para vocês, mas não vou expor meu irmão não. Ele colocou um áudio no grupo lá que eu não esperava isso do meu irmão. Ele falou: João Paulo, que sou eu, né? E João Batista. Meu irmão mais velho é João Matias. Ele falou assim: queria aqui agradecer vocês dois por manterem a nossa família unida. Porque papai faleceu, mamãe dividiu o que tinha que ser dividido e nenhum de vocês criou caso com isso. Hoje eu agradeço a Deus pelos irmãos que eu tenho. Ele disse desse jeito: hoje eu agradeço a Deus pelos irmãos que eu tenho. Que o dinheiro não ficou acima de bens materiais da nossa vida. Graças a Deus. E eu falei também, agradeço muito a Deus. Amo, sou apaixonado pelos meus irmãos. Portanto, hoje, para mim falar para vocês de família, eu falo porque eu vivo família. Vocês são meus filhos espirituais, que eu os amo e dou a minha vida por vocês. Mas eu tenho a minha família de sangue, que eu também amo e dou a minha vida também por eles. Eu vou começar do início da vida de casal. O casal, acho que a maioria aqui, se não todos, são casados na igreja. Então o casal, ele busca o sacramento do matrimônio aqui na igreja. Seja aquele casamento com aquele tanto de gente, com aquele tanto de enfeite, seja aquele casamento simples, só o padre e mais 4 pessoas. Mas é fundamental, olha só que interessante, é fundamental perseverar na vivência da Eucaristia. Porque não adianta buscar a graça do sacramento do matrimônio, mas se eu não busco o sacramento da Eucaristia para me manter fiel no sacramento do matrimônio. Não só fiel, mas a cada dia melhor. Me tornar uma pessoa melhor para minha esposa, porque eu, como homem, devo amá-la, protegê-la, eu não devo causar nela nenhum mal. Eu me tornar melhor como esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, para cuidar bem da minha casa, da minha família. Buscar a Eucaristia depois do sacramento do matrimônio é essencial, meus irmãos.
Porque nós somos terríveis, principalmente nós homens. Se a gente não reza, meu Deus do céu, o que vai ser da gente? A gente se transforma num monstro em casa. A gente se transforma, ou a gente se transforma num monstro, ou a gente faz de conta que não está casado. Deixa a família caminhar sozinha e parece que eu nem estou ali no meio. É assim. E nós não podemos fazer isso. Eu não posso me eximir da minha responsabilidade. Eu, homem, devo rezar e pedir a Deus: Senhor, me abençoe, que eu seja a cada dia melhor, porque eu amo a minha esposa, quero cuidar dela, para que eu ame meus filhos, eu amo e dou a minha vida por eles, para que eles eu faço esse esforço. Portanto, sacramento do matrimônio sem a permanência no sacramento da Eucaristia é talvez colocar o matrimônio em risco. A intimidade com Jesus, e aí vem agora os filhos, a intimidade com nosso Senhor protege os filhos. Protege os filhos. Vivemos um tempo agressivo contra a família. Vocês já repararam, gente, tanto de coisas que tem contra a família hoje? Tantas ideologias, tantos valores confusos, relativismo, drogas e tantas outras coisas. Meu Deus do céu. E aí, por causa desses perigos, os pais podem ficar: como proteger os meus filhos? Como que eu vou proteger os meus filhos dessas coisas que querem destruir a nossa família? Meu padre diz a vocês: mais do que controlar os filhos para que eles não andem nesses caminhos, é o pai e a mãe serem referência. Serem referência. Se os filhos veem os pais ajoelhados diante de Jesus, aprendem que Deus é real. Se os filhos veem os pais comungando, entendem que a fé é coisa séria. Se veem os pais priorizando a missa, percebem que Deus não é opcional, Deus é em primeiro lugar. Se os filhos veem os pais firmes na confissão, sabem que estão procurando o perdão e melhorar a cada dia, em prol da família. A maior catequese, meus filhos, principalmente a vocês que são pais, a maior catequese é em casa, que o pai e a mãe dá para o seu filho, não com palavras, mas com a vida que ele leva, que ele prega dentro de casa. Quantas famílias aqui estão talvez machucadas? Quantos de nós estamos talvez feridos? Jesus quer curar a família, mas como que Jesus vai curar a família? Ele quer curar o esposo, quer curar a esposa, ele quer curar ressentimentos entre pais e filhos. Será que eu tenho algum ressentimento? Você que está aqui hoje ouvindo essa homilia, existe algum ressentimento entre você, seus pais, os filhos? Jesus, ele quer curar os vícios. Quantas famílias talvez que estão aqui, estão buscando, você que veio, que você sabe que tem um vício que atrapalha a sua família, você está aqui hoje, você veio buscar, Jesus quer curar, ele quer curar cada um de nós dos nossos vícios, das palavras duras. Quantas famílias, os filhos ficam até com medo de conversar com os pais, ou o esposo com o esposo, porque toda hora que alguém fala, saem aquelas palavras que machucam, aquelas palavras firmes, duras, sem amor, sem compreensão. Jesus quer curar isso de nós, porque nós falamos assim, porque alguma coisa aqui dentro não está boa, não está bem. Jesus também quer curar a distância. Por quê? Porque podemos morar na mesma casa, mas podemos estar distantes uns dos outros. Quantos passam por isso? Principalmente os jovens. E aqui o padre, gente, eu não puxo o saco dos jovens, não é isso. Eu fui morar sozinho, eu tinha 15 anos. E graças a Deus a minha vivência na igreja foi que me salvou. Claro que o exemplo do meu pai e da minha mãe, de fé, fez com que lá na minha adolescência eu me lembrasse do exemplo deles. Exemplo perfeito? Claro que não. Mas eu cresci com meus pais, participando de Vicentinos, do SCC, da Renovação. Participei disso tudo. Quando eu tinha meus 7, 8, 9, 10, 11 anos, ia por tudo com eles. Quando eu tinha 15 anos, fui morar sozinho. Eu tinha tudo para me perder. Tinha tudo. Mas hoje, o padre vê que filhos que moram com os pais estão se perdendo. O pai e a mãe estão ali do lado. E o que está acontecendo? Essa distância.
Porque às vezes os filhos têm uma linguagem que o pai e a mãe não conseguem descer ao nível do jovem. Eu sempre falo aos pais, olha, nós somos adultos, os meninos não. Eu já fui adolescente, ele nunca foi adulto. O seu filho nunca teve 50 anos, 30 anos, 40 anos. Então nós precisamos aprender a descer um pouquinho ao nível deles, para ter uma conversa ali agradável, entender a cabecinha dele. Ele está vivendo juventude pela primeira vez. Nós ficamos jovens aí quanto tempo? Tem gente que fala, não, minha juventude dura até hoje, Pablo, eu tenho 50 anos, mas eu estou jovem ainda, dura até hoje. Agora os meninos não. Então a gente precisa entender um pouquinho a cabecinha deles, tá bom? Então, essa distância que vai criando, por mais que morem na mesma casa, mas estão tão longe. Jesus quer curar a frieza espiritual que entrou no lar. Quantas famílias não se reúnem mais para rezar, gente? Nem na hora da refeição dominical. A família esfriou espiritualmente, não existe mais oração familiar. Os filhos não rezam com os pais em nenhum momento, os pais não rezam com os filhos em nenhum momento. Talvez os filhos nem vejam os pais rezando sozinhos ali no altar de casa ou dentro do quarto. Não existe mais esse exemplo dos pais e nem dos pais para com os filhos. E parece que quando vai rezar, gera um clima estranho dentro de casa, vocês já viram? Quando a gente vai reunir a família, tem um almoço na casa da avó, do sogro, da sogra, não sei. A gente vai reunir a família para rezar, parece que é um clima estranho. Sabe por quê? Porque aquilo ali é algo que não é costumeiro. Aí fica estranho. Aí a gente acha estranho. Aí, quando tem uma família que reza sempre, para eles é super normal. Na verdade faz falta. Opa, não vai rezar antes de comer não, gente, pelo amor de Deus. Então, falta isso também, a família esfriou espiritualmente. Meus irmãos, na adoração, o coração endurecido começa a ceder, que o nosso coração é duro. Na comunhão, Cristo entra na casa pelo coração de cada um dos membros da família. Sem presença diante do Santíssimo, as feridas continuam fechadas ao médico que é Jesus. Sua família está abalada? Jesus quer fortalecer a sua família. Jesus quer fortalecer o casamento diante das crises. Quem aqui não está em crise ou talvez não tenha passado por uma crise no casamento? Talvez tenha algum esposo ou esposa que já está vivendo até como irmão, por causa dessa crise do casamento. E aqui o padre, fazendo um parênteses, nem está aqui, eu não escrevi isso. Tem muita gente que fala assim, eu estou nesse casamento pelos meus filhos. Está errado. Ninguém casa com filho, a gente casa com o esposo e com a esposa. A primeira missão do marido é cuidar da esposa, a primeira missão da esposa é cuidar do marido, e os dois, cuidando um do outro, cuidam dos filhos. Se eu tirar aquilo que é próprio da minha esposa e direcionar para os meus filhos, eu vou deixar minha esposa de lado. Meu casamento vai começar a esfriar, vai entrar na rotina. Se a esposa tirar aquilo que é próprio do marido e começar a transmitir para os filhos, os dois já não terão mais uma intimidade, vão perder a amizade, vão começar a ficar distantes. Daqui a um tempo não vão conseguir nem conversar mais sobre nenhum assunto, porque vão ficando distantes um do outro. E isso acontece. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar chegar nesse ponto. Então, Jesus, Ele quer curar e fortalecer o matrimônio de vocês. Fortalecer os pais na responsabilidade de educar. Gente, vocês que têm filhos, vocês são heróis. Heróis. Porque antigamente era difícil educar os meninos? Era, não é fácil não. Mãe tinha que cuidar de quantos meninos? 6, 7? Era? Na casa de vocês foi quanto? Lá em casa a mamãe cuidou de nós 3, mas minha avó cuidou de 6. Viúva com 38 anos. Esses dias eu postei isso. Vovó ficou viúva com 38 anos. Nunca mais que... Olha que pensamento bonito da minha avó, gente. Nossa Senhora. Oh, Jesus amado. Não sabe ler nada, mas uma sabedoria. Um dia eu conversei com ela e falei, vó, por que a senhora não casou de novo 38 anos? Porque hoje o povo com 50 anos fica viúvo e quer casar, né? Ah não, Deus me livre, não aguento ficar sozinho não. Minha avó com 38 anos. Eu perguntei, por que a senhora não casou de novo? Aí a vovó falou, meu filho, então, eu tenho 4 filhas.
2 filhos homens, que minha avó teve 7, mas um morreu com 9 meses na barriga dela. Foi carregar a bacia, nossa, olha, eu abrindo tanto parêntese, né? A vovó foi lavar roupa no rio, e aí era aquelas lavadeiras grandonas, né, de alumínio, e ela colocou em cima da barriga. Não sabe direito o que aconteceu, sei que o meu tio nasceu morto. Ela estava tudo bem, mas paciência, que ele interceda por nós lá do céu. Então, 6 filhos, 4 meninas e 2 rapazes. E ela falou para mim, meu filho, pensa, seu tio, ele já tinha 13 anos, 13 ou 14 anos. Eu colocar outro homem aqui dentro de casa, com 2 adolescentes e 4 moças, as moças são as mais novas. Não, eu preferi não. Eu tinha medo de dar algum problema, de acontecer alguma situação. Eu escolhi ficar sozinha. E ela é feliz com isso. Eu nunca vi ela reclamando. Ela falou isso porque eu perguntei. Ela nunca reclamou para ninguém, nem para a mamãe. Eu perguntei, minha avó reclamava? Não, nunca reclamou. Então, é uma escolha, né? E aí, por que eu estou falando isso? Eu não lembro mais. Eu abri tantos parênteses. Educar os filhos. Então, antigamente, né? Eu conheci uma família aqui em Corumbá que teve 17 filhos. Eita, louvado seja Deus. Mas lá em casa, minha avó 6, na família de vocês também. Então, era uma loucura cuidar desses meninos, né? Na verdade, o mais velho ajudava a mãe a cuidar e educar os menores, né? Talvez eu batia até nos pequenos, mas nem... se você contar para minha mãe, eu te dou outra surra pior. A mãe nem ficava sabendo, né, dessas coisas. Ia para o rio, quase afogava lá. Eu lembro disso, que eu morei na roça. A gente ia para o rio, mamãe nem até hoje não sabe. Muita coisa a gente vai revelando aos poucos na conversa que a gente vai ter com ela, né? Mãe, lembra quando ele morava em tal lugar? A gente fez isso aqui. Meu Deus do céu, meu filho. Pois é, era assim. Então, antigamente, era difícil educar os meninos? Era, não era fácil não. Mas hoje, com a informação entrando dentro de casa, Jesus amado, pensa ter que vigiar um telefone de uma criança, de um adolescente, as conversas. Porque hoje, vocês sabem, o ano passado teve até aquela denúncia, aquele rapaz chamado Felca, acho que é isso, acho que é Felca com cabelo grandão, o tanto de pedófilos conversando com os adolescentes, né? Aquilo lá, eu assustei na hora que eu vi. Eu sabia que existia, claro. Nós padres, a gente sabe tanta coisa que a gente não pode falar tudo, mas a gente sabia que existia. Mas naquele nível, aquilo lá foi assustador. E aquilo ali foi o que ele descobriu. E o que ele não descobriu? Que eu falo para vocês, deve ser 99% mais do que aquilo. Porque se ele pesquisou e achou aquilo, em pouco tempo de pesquisa, meu Deus. Então, educar filhos hoje realmente é um desafio, vocês são heróis. Por isso que hoje vocês têm que pedir muito a Jesus para dar força, para educar os filhos. Porque educar o filho, meu irmão, não é só, isso aqui é certo e errado. Não, é estar ao lado do filho. É conversar, é ser amigo, é brincar junto, é jogar um videogame junto, vai lá a mãe maquiar com a menina junto, ter aquela conversa, estar ali ao lado deles. Porque se a gente deixa os meninos soltos, sozinhos, vocês sabem, vai ter gente que vai querer aproveitar deles. Tem gente que não presta, gente, tem gente que tem a cabeça maliciosa. E aí hoje em dia todo mundo publica muitas fotos no Instagram. O que acontece? Esse povo entra no Instagram e olha, quero essa aqui, quero esse aqui. E aí começa a conversar, cria um perfil falso. Então, peçam sempre a Jesus, Senhor, dá-me a capacidade de ser um bom educador para os meus filhos. Jesus também quer fortalecer a família de vocês contra a pressão do mundo sobre os filhos. Porque o mundo hoje ele coloca uma pressão muito grande sobre os meninos. Fortalecer a fé quando surgem dificuldades financeiras ou doenças. Quem aqui já não passou? Eu fico pensando, pai e mãe, eu estou na paróquia que a gente não vende nada para entrar recursos. Entra recursos por causa da generosidade de vocês pelo dízimo. Eu fico preocupado como que vai ser o mês que vem para pagar os funcionários, que limpa essa igreja, pagar a energia que gera essa luz, que gera o som, as funcionárias que ficam ali na secretaria. Eu fico pensando, meu Deus, e eu fico imaginando vocês que são pais. Agora começou essa guerra. Primeiro foi a pandemia, né? Parece que a nossa geração a gente vai ver tanta coisa, né? Para provar a nossa fé. Primeiro foi a pandemia, meu Deus do céu. Agora começou outra guerra. Irã, que aí ameaçou agora os lugares lá onde pega petróleo,
E o mundo depende de petróleo, então a gente não sabe o que vai dar. Então eu já fico pensando, meu Deus, então tem que começar a segurar, porque talvez lá na frente pode vir a faltar. Então vocês pais, Deus quer fortalecer vocês nessa insegurança, porque nós não sabemos que o mundo pode ser amanhã. Jesus também quer mostrar o caminho para todos nós. Escolhas profissionais dos filhos. Que pai e mãe aqui, acho que todos, né? Já sentou com o filho, qual profissão que você quer seguir, meu filho? O que você quer fazer? Médico, medicina, você quer ser um otorrino, quer ser um agrônomo, quer fazer engenharia civil, engenharia elétrica, não sei. Qual profissão? Não, pai, quer ser pedreiro. Ah, meu filho, mas o que tem, gente? Se ele quiser ser um pedreiro, aí. Eu fiquei sabendo os pedreiros aqui na cidade estão ganhando 300 conto por dia. Quem que ganha 300 por dia? Acho que nem os advogados ganham maior. Não sei, respondo não, filho. A situação está tão precária, está difícil, eu sei. 300 conto por dia. Então, marceneiro, está achando também não, gente. Então, assim, aqui o padre até orienta, porque às vezes a gente tem aquela ilusão que nós temos que fazer faculdade. Seria bom se todos conseguíssemos, mas tem profissões dignas que a gente pode incentivar os nossos filhos se eles quiserem. Ser um mecânico, um pedreiro, um marceneiro, eu não vejo nenhum mal nisso. Um padeiro, se ninguém for pedreiro, se ninguém for marceneiro, mecânico, quer dizer que é porque não estudou, é um burro? Não, muito pelo contrário, talvez essa pessoa tenha muito mais coragem de trabalhar do que aquele que está sentado no ar-condicionado. Colocou a mão na massa, está ali, porque sem ele não tem casa, não tem móveis, não tem o nosso pãozinho de cada dia quentinho na nossa mesa. Então a gente tem que começar a criar consciência que nós não podemos ter preconceito com relação a algumas funções na sociedade, tá bom? Então conversar com os filhos e ser muito claro com eles. Diante do sacrário, meus irmãos, a adoração clareia decisões. E aqui é outro parênteses que o padre abre. Muitos de nós tomamos muitas decisões todos os dias, mas tem decisões que são mais, digamos assim, tem um peso maior na nossa vida. O padre vai dar o conselho de ouro para vocês. Tomem a decisão diante de Jesus. Muitas vezes nós já tomamos muitas decisões erradas na nossa vida, mas porque nós não viemos no lugar certo. Nós escutamos uma pessoa ou outra pessoa, e às vezes naquele afoito, nós ficamos afoitos daquele toma uma decisão rápida demais, e aí depois vem as consequências. Venham diante de Jesus. Jesus quer agir, mas Ele não força as portas, Ele quer entrar na nossa vida. Jesus quer entrar na sua vida, lá na sua casa, mas Ele jamais vai arrombar a porta, Ele precisa ser convidado. Convidado. É necessário então, meus irmãos, ser fiel à missa dominical, ao sacramento da penitência, comunhão consciente e bem preparada, momentos de adoração em família. Essa semana, hoje é o 3º dia, quem veio em família fazer adoração? Levanta a mão. O pai, a mãe e os filhos, juntos. Pai, mãe e filhos juntos. Aí. Eu sei que às vezes é difícil. Mas chegou a semana do cerco, meu filho, prepara, hoje nós vamos para a missa e vamos ficar para a adoração. Vamos fazer adoração em família. Os filhos precisam experimentar isso ao lado do pai e da mãe, gente. Assim como o filho experimenta ir para uma festa junto com o pai e com a mãe, ir para o mercado com o pai e com a mãe, ir para a escola com o pai e com a mãe, ir para o shopping com o pai e com a mãe, fazer uma viagem com o pai e com a mãe. Os filhos precisam ter essa experiência com o pai e com a mãe diante de Jesus. Porque senão os filhos vão lembrar, meu pai e minha mãe só me levavam para outros lugares. Eles nunca me trouxeram para que eu veja como eles adoram Jesus. O seu filho já olhou para você e viu, lá o jeito que meu pai adora Jesus? Eu dei esse exemplo para o meu filho? Talvez os nossos filhos não sabem fazer adoração, porque talvez nunca viram os próprios pais fazendo adoração. Ensinar os filhos a se ajoelharem
diante de nosso Senhor. Sem comunhão frequente, meus irmãos, a fé enfraquece. Sem adoração, o coração esfria. Sem intimidade com Jesus Eucarístico, a família perde a direção. Família que se ajoelha diante do sacrário permanece firme diante de qualquer tempestade. Guarda essa frase. Família que se ajoelha diante do sacrário permanece firme diante de qualquer tempestade. E eu falo a vocês, e sempre tenho falado aqui nas missas, tempestades virão. Nós não somos protestantes que negamos as tempestades da nossa vida. O próprio Jesus falou: construir a casa sobre a rocha. Construam a casa sobre a rocha, porque vão vir os ventos, vão vir as chuvas, os raios vão dar contra a casa, mas ela vai manter-se firme, porque está edificada sobre a rocha que é Cristo. Virão, mas eu garanto a vocês, vai passar e a família vai estar firme e forte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.